Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo nessa sexta-feira, 11 de setembro. Tem uma pessoa. Tem que esperar. Mais uma live. Espera entrar mais alguém. Só tem eu. Boa noite, gente. Vamos entrando. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas, para elas entrarem. Boa noite, Lucas. Boa noite, Helena. Boa noite, Flávia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marcos. Daqui a pouco eu vou te chamar. Vai ser uma noite maravilhosa. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas. Vamos convidar as pessoas. Também vou convidar. Vamos chamar os amigos, os familiares, as pessoas que vocês amam, porque nós vamos falar de vida. E essa noite super especial de sexta-feira, 11 de setembro. Ei, Dai, ei, Aline, boa noite. Ei, Juju. Ei, Rose, Karine, seja bem-vinda. Beijos, beijos, beijos. Ei, Marrom, saudade. Tudo bem com vocês, gente? Que bom que vocês estão chegando. Vamos mandar o aviãozinho para os amigos, para a família. A gente vai falar de um tema super importante e que vai agregar aí na nossa vida. Então, vamos convidar as pessoas. Vai lá no aviãozinho e vamos convidar. Ei, Gê, boa noite. Ei, Baiana, seja bem-vinda, meu amor. Como é que tá minha Bahia? Vamos aí, ó. Cada um mandar um aviãozinho para 10 pessoas pra gente aumentar a nossa live. Quanto mais gente participar, melhor. Tatá acabou de entrar. Boa noite, Tatá. Ah, Camila, nossa Bahia. Cuida da nossa Bahia aí, viu? Por favor. Cadê a Mônica? Cadê a Edna? Tô esperando as pessoas. Vamos mandar aviãozinho, vamos chamar, convidar os amigos, a família. Vai ser uma noite, vai ser aí um tempo que a gente vai passar juntos, de troca de conhecimentos, então vai ser bacana. Ei, Anderson, tudo bem, querido? Boa noite, gente. Já nós vamos chamar o Marcos. Vamos dar só mais um minutinho para dar tempo das pessoas entrarem. Já são 8h06. Ei, Sussu, boa noite. Ei, Debitia, tudo bem, querida? Vamos convidar as pessoas. Ei, Cris, tá tudo bem aí em Sampa? Rose em Sete Lagoas. Tem gente de todo canto, da Bahia. Ei, Brasil. Meu Brasil brasileiro. Ô, Anderson, nada de moto na live. Nós vamos fazer outra live de moto. Vai ser uma noite incrível, sensacional. Claudinha entrou. Maravilha. Seja bem-vinda, Claudinha. Ei, Livinha, boa noite, querida. Saudade de você, viu? Lá vem o Anderson de novo, quer ver? Rio de Janeiro marcando presença. Kelzinha chegou. Mais um minuto a gente vai iniciar. Ei, Nath. Outra baiana. A Bahia toda em peso. A presença do Espírito Santo hoje não vai ter, porque a Laís não vai participar hoje, que não foi possível. Ei, João, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, boa noite. Vamos convidar, cada um convide 10 pessoas aí pra mim. Vai no aviãozinho que a gente já vai começar a nossa live. Enquanto isso, vamos olhar a boquinha. Você estava com saudade de live, gente? Tinha tempo que a gente não fazia, hein? Ficamos um mês mais ou menos sem fazer, agora estamos de volta. Cada semana a gente vai trazer um tema diferente. Ei, Eric, beleza, amigo? Ai, adoro. Ai, meu Deus. Tenho, Anderson. Eu tenho vários amigos baianos, querido.
Não é exclusividade, inclusive Ivete Sangalo, né? Esqueceu? São vários. Ai, gente, vamos então ao nosso assunto, vamos começar a nossa live. E aí vocês vão mandando aí, convidando as pessoas, tá? No aviãozinho. Hoje é dia 11 de setembro, então a gente tá aí no mês que é dedicado à prevenção ao suicídio, que é um fenômeno muito delicado, que além de aspectos médicos, psicológicos, também tem aí aspectos, inclusive filosóficos, sociológicos e até teológicos. É um tema que merece todo o nosso cuidado e que precisa sim ser falado. Porque é uma solução definitiva para algo provisório que alguém faz, aquele que não consegue enxergar além da dor que ele sofre. Então a gente precisa sair desse lugar comum, que geralmente a gente fica, que é o da crítica, e ajudar, tá? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Por isso, vou convidar agora uma pessoa muito especial, que é o Marcos, direto de Floripa. Olha só, o Brasil todo tá nessa live. Com super dicas, nós vamos bater um papo aí bem gostoso. Então já vou convidar o Marcos. Marcos, já vou te convidar. O Marcos é uma pessoa muito querida, que já me fez aí alguns convites, a gente já bateu alguns papos, muitos de vocês já participaram das nossas conversas. E agora eu estou tendo aí o prazer de convidá-lo para essa conversa. O prazer e o privilégio, ele chegou. Boa noite, Camila! querido! Tudo bem aí, Floripa? Uau, sensacional aqui a atmosfera, hein? Muito obrigado pelo convite, Camila. Quantas pessoas lindas nessa sala, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento muito, muito, muito gostoso, pois vamos aprender todos nós juntos a lidar, né, com coisas que não sabemos. E vamos quebrar muitos tabus e vamos crescer juntos dentro dessa atmosfera. É isso aí, Camila! E isso aí, em Minas Gerais, como estão as coisas aí? Aqui tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. E Floripa? Uau, sensacional! Aguardando também dias melhores. Aqui tá um pouquinho de friozinho, acabamos de sair de uma chuvinha aí forte e tal, mas hoje o dia já foi tranquilo, dia de sol, e eu tenho certeza que nós vamos avançar mais. É isso aí! Muito obrigado pelo convite, galera. Camila. Um tema muito sério, né? Muito sério, que merece sim ser falado. É um mês dedicado a esse tema. E a nossa proposta é falar de vida. Vida em abundância, vida em transformação. Vida que a gente precisa ter na nossa alma, a alegria de viver. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse tema, logo, quem eu pensei? Eu preciso de uma pessoa para trocar, uma pessoa que é focada em vida, que é focada em energia, que é focada em alegria, que é focado no bem. Quem é essa pessoa? Eu não tive dúvidas. É o Marcos. Então, meu amigo, explode coração, explode coração, explode coração. É verdade, já mandou né? seu aviãozinho, Marcos, para 10 pessoas? Manda aviãozinho, vamos convidar as pessoas. Vou começar agora aqui a disparar. Vou começar aqui a disparar a minha lista. Dispara aí. Me dá um a minutinho. gente já vai começar a falar. Vai falando que eu tô convidando. Porque assim, a gente sabe que o tema é importante, né? Ele é denso, mas a gente vai tentar trazer assim ele em alguns aspectos. Então, para a gente não se estender, hoje é uma sexta-feira, então sextou, tá todo mundo no clima de sexta, né? Então, já vamos tocar aí nos aspectos que a gente tem para a galera e sextar. Sextar com mais alegria, com mais entusiasmo e com mais coisas positivas aí na boca, no coração, na cabeça, tá? Para ajudar a si e para ajudar aquele que está precisando. Então, eu falei um pouquinho aqui, fiz uma breve introdução aí sobre o tema, que é muito delicado e que merece, sim, total respeito e merece ser falado, sim, né? E a gente percebe, Marcos, que cada vez mais as pessoas têm desenvolvido
menos resistência a pequenos estímulos estressantes, principalmente nesse momento de pandemia. E isso tem causado... as pessoas não têm dado conta a pequenas frustrações, pequenas coisas têm sido motivo para um alvoroço, né? Isso tem causado grandes impactos psicológicos e chegando até a desistência com facilidade da própria vida. Então, conta para nós qual que é a relação que o suicídio tem com a ansiedade, com a depressão, com esses distúrbios que a gente tem percebido cada vez mais, assim, com uma velocidade incrível, principalmente depois aí de março de 2020, que veio a pandemia no Brasil. Conta para nós. Perfeito. Camila, a pergunta que você está fazendo aqui para mim, ela é importantíssima para todos nós. Nós temos que ter autoconhecimento, ter conhecimento de tudo, porque quando você fala a relação do suicídio, nós estamos falando que ele tem uma relação com o quê? O suicídio pode acontecer com uma pessoa que está dentro de um quadro anormal, um quadro neurótico e um quadro também psicótico, tá? Então, ele não tem somente um transtorno que possa levar. Qualquer momento pode desencadear isso nas pessoas. Se eu estou com um probleminha aqui na bateria, eu estou tentando colocar... Só mais um instante, por favor. Não cai, não. Se você quer, eu te chamo de volta. Isso acontece. Tá, peço desculpas. Tá me vendo aqui? Não, imagina. Claro. Então, tá bom. Voltando, então, lá. Então, o que acontece? A relação, ela pode estar mais ligada às pesquisas. Então, a pesquisa no Brasil diz que os transtornos que estão mais voltados ao suicídio é o transtorno de depressão. E também como de ansiedade em segundo lugar. Mas isso não é uma regra. Isso pode acontecer com qualquer estado mental, seja ele dentro de uma normalidade, de uma neurose ou de uma psicose. Tá? Então, o suicídio não tem a ver com exatamente uma doença mental. Pode acontecer em geral. Mais provável no transtorno de depressão. Pelas nossas pesquisas, tá, brasileiras, pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, diz que 96% dos casos de suicídio relacionados a transtorno mental, a depressão é a que mais se destaca. Mas também temos o transtorno de bipolar, ansiedade, ou então consumo de substâncias como drogas, álcool, ou uma pessoa passando por um estado de perda profunda. E aí volta a gente ressaltar aqui que tristeza é uma coisa e transtorno de depressão é outra. Então, estado de tristeza, a pessoa consegue se sobressair sozinha. Agora, quando eu estou já dentro de um transtorno de depressão, eu preciso de ajuda, porque nós somos o quê? Seres biopsicossocial. Então, quando você entra num transtorno, significa que você já afetou também o teu corpo. Então, bioquimicamente, você também vai precisar de remédio para sair desse estado. E a ajuda da psicoterapia, né? Dos profissionais da área da saúde, que são tanto o psiquiatra como o psicólogo. No meu caso, sou psicólogo clínico, atuo há 22 anos, e a maioria dos quadros que chegaram em minhas mãos sobre suicídio, né, a pessoa não estava numa tristeza profunda, ela estava além disso, ela já estava num quadro depressivo. E esse quadro depressivo, a pessoa realmente, ela traz sinais, né, ela começa realmente a vivenciar aquela identificação depressiva dela. E é aí onde que nós temos que ficar atentos. Por quê? Olha só, infelizmente esse dado é muito triste, mas 32 pessoas morrem no Brasil por dia por suicídio. É um número muito alto. Então isso já virou uma epidemia. Se a gente parar para pensar, quando a gente fala de epidemia, já não é um problema só de ordem pública, é um problema de ordem social. Todos nós temos que abrir os olhos para enxergar o ser humano que está no nosso lado.
E no Brasil, os dados são mais alarmantes, né? A gente sabe que no mundo os números estão reduzindo. Mas no Brasil, não. O número está aumentando. E vários são os motivos, né? Porque é uma Nós questão somos de saúde pública. o oitavo país do mundo que mais comete suicídio. Então, quer dizer, nessa 1 hora que nós estamos juntos, 2 pessoas estão se matando, gente. Então, assim, é algo que é muito grave, né? E além das tentativas, além da morte, outro dado alarmante é que, além desse número de 32 mortes dia, esse número aí a gente multiplica de 15 a 20 vezes as tentativas daquelas pessoas que tentam. E aí, Marcos, o que acontece na cabeça de uma pessoa que tem essa tendência? O pensamento dela é diferente do pensamento de uma pessoa que não tem a tendência ao suicídio? Conta para nós, qual que é a relação que a memória traz aí para esse sujeito, as coisas que estão gravadas? Qual que é a relação que se tem? Perfeito. Essa ideação suicida, tá? Nós psicólogos, Camila, nós falamos da visão de túnel. A visão de túnel é uma visão que você costuma ver só de um ângulo e não de outros ângulos. Apenas um ângulo, por isso que é visão de túnel. Então você tem uma identificação, uma ideação. Então, quando a pessoa apresenta essa ideação, ela já está com pensamentos negativos, pensamentos mórbidos, pensamentos nos quais ela pode se identificar com um vazio muito forte, onde ela não representa mais nada para a sociedade, ela não representa mais nada para a família, para uma relação. Então ela começa a ter a perda desses valores familiares, a perda desses valores sociais, e começa a acreditar numa crença falsa. E essa crença falsa se torna uma memória dentro dela. Então, todos nós temos que entender que nós somos seres perceptivos, Camila. E quando a gente percebe, a gente gera dentro de nós um sistema de fuga ou de luta. E quando nós vamos para a fuga, significa que nós não vamos enfrentar aquela situação, aquela circunstância, porque o medo está mais presente dentro daquele circuito fechado de memória. Então, esse ser perceptivo, para ficar mais claro, é assim. Aqui vocês estão me vendo e estão me ouvindo. E se eu apresentar para vocês aqui uma cobra, uma naja, aquela cobra mais perigosa que existe, todos vão ter uma reação de medo, ou até de pânico. Perfeito? E nessa mesma hora, as suas amígdalas vão fechar e você vai engolir uma saliva. E essa saliva vai gerar uma química dentro do seu corpo, que também vai gerar essa percepção dentro da caixa mímica, né, das memórias. E aí eu lembro muito de Augusto Cury, quando ele fala de memórias killers, e memórias lights e memórias neutras, né? E essa da cobra vai parar aonde? Na killer, né? Que vai estar te assassinando, que está te dando medo, né? Então, ou seja, essas memórias ruins, elas se tornam um grande pesadelo na vida da pessoa, um peso. E aí ela não sai desse circuito de memória, porque ela não consegue construir uma nova memória light. Ela não consegue sair desse transtorno sozinha, ela permanece nesse estado mental, nesse circuito fechado de memória, e não consegue abrir uma nova memória. Ela não consegue encaminhar-se para um novo desafio, para essa nova luta. E todos nós apresentamos a fuga e a luta. Porém, quando permanecemos nesse circuito fechado, aí se torna um transtorno. Então, dentro desse transtorno, os pensamentos começam a ficar mais pesados, começam a ficar mais negativos, começamos a fazer ruminações, que é aquele ato de comer e devolver para o estômago. Então, as pessoas acabam se vendo com outra, conversando sozinha, exatamente nessa gesticulação que eu vou fazer agora.
ou gesticulando com a mão. Então, sabe, todas essas características já estão dentro do sistema de memória do circuito fechado e a pessoa começa a ruminar. E aí, dispara a ansiedade. Disparou a ansiedade, aí nós temos aí vários outros transtornos que vão acabar se acorrentando com isso e aí formando uma grande explosão, né? E é uma explosão química e uma explosão também de não ter reações. Aqui nós estamos tendo alguns fogos, porque vai ter o jogo do Avaí logo, logo, né? Aqui de Floripa. Eu moro perto do estádio, não tem jeito. Peço desculpa, sem problemas. Daqui a pouco sai o gol. Eu tenho cachorro também, daqui a pouco eles começam a latir. Então, quer dizer o seguinte, que a gente não precisa de ninguém para escrever a nossa biografia, né? A nossa biografia está toda aqui. Ó. O tempo todo a gente está gravando tudo, né? Nós estamos gravando tudo na memória e quando não sabemos cuidar do nosso eu, e aí que acontecem os grandes problemas. Então, os problemas acontecem quando o seu eu não está sabendo fazer esse autogerenciamento. Você é uma empresa. Você é gerente da sua própria empresa. Você é dono do seu eu. E uma vez que você não sabe fazer esses altos cuidados com o seu eu, então você acaba entrando nesse estado doentio, uma doença mental. Estou lendo aqui, comemoração à vida. Parabéns, é isso mesmo, Camila Leal. Nós temos que sempre enxergar a vida com positividade. Meus parabéns para você. Estado de resiliência, né? A Camilinha é top. E assim, a gente percebe também que a grande parte da população tem muita dificuldade, né, de falar sobre a saúde mental e de se preocupar com isso, Marcos. Verdade. A gente sabe que nas escolas públicas, por exemplo, as crianças não têm apoio de um psicólogo, né? A gente sabe que a nossa cultura prega que quem precisa de uma terapia, quem precisa de uma ajuda terapêutica, de um profissional da área da psicologia, são pessoas fracas e loucas. Então, um programa de gestão das emoções não existe, assim, quando nós somos crianças. Então, isso que você está falando aí da gente cuidar das emoções, da gente prestar atenção no que está sendo gravado na nossa memória, cara, às vezes você precisa que alguém fale isso para você. Então, eu penso que se a gente tivesse mais oportunidade de fazer uma gestão das nossas emoções, de ter alguém que nos aponte isso, que os pais possam ajudar os filhos, procurar uma escola, quem pode, quem tem condição, claro, de procurar uma escola para quem que tem essa linha. Gente, a gente tem que cuidar de nós temos que ser líderes das nossas emoções. É isso que o Marcos está falando, né? Já que a gente vive num país que cada vez mais essas questões aí de saúde mental estão no lixo, ninguém se preocupa. É proibido até de falar. Parece que quando alguém quebra uma perna, aí a pessoa vai lá mas foi ao médico. Se cuida, você vai fazer fisioterapia. Mas quando alguém tem um problema, algum distúrbio, algum problema emocional, parece que tem medo de contar, tem vergonha, né? Então, Marcos, por que a gente banaliza tanto o sofrimento mental? Por que a gente tem tanto problema, dificuldade de cuidar da nossa saúde mental? Por que isso acontece? A grande resposta, Camila, seria que sim. Pessoas gostam de se relacionar. E nos dias atuais, as pessoas estão se relacionando menos. E quando se relacionam ainda virtualmente. Então, parece que não, mas nós não fomos feitos para isso. Nós nascemos para se relacionar de uma forma muito simples e muito natural, de contatos. O ser humano precisa de contatos, o ser humano precisa de se ver ao vivo, de sentir, de presenciar o outro. Então, um dos grandes problemas que está acontecendo no mundo é a comunicação dentro desses relacionamentos. E isso parece que não, traz um vazio enorme. Se você começar, eu prestei atenção na segunda pergunta que você elaborou, que você vai fazer aqui para mim, eu já vou emendar com ela, tá? Então, assim, que tem pensamento suicida se comunica de diversas formas, como captar, como os pais identificam sinais em crianças e adolescentes, então vou começar já a entrar nessa linha, tá bom, Camila?
da problemática que você acabou de falar, da relação, mas já vou começar a linkar com esse fator de crianças e adolescentes. Então dá dicas aí para os pais. Como que os pais podem identificar nos filhos esses sinais de distúrbios? Como que essa pessoa que tem a tendência ao suicídio, ela nos comunica? Como que a gente percebe isso? Conta para nós. Perfeito. Então, como eu venho falando, o problema está no relacionamento, né? Então, hoje os relacionamentos, eles são o quê? Vazios. São relacionamentos que não têm uma riqueza dentro da nossa inteligência humana. Principalmente de validar o outro. Não estamos mais acostumados a validar o outro. Por incrível que pareça, Camila, a comunicação está ficando tão pobre e tão cibernética que às vezes você dentro de uma comunidade, de um condomínio, você entra dentro de um elevador e não consegue falar bom dia, porque você não está presencialmente virtual, entendeu? Então nós paramos para não observar mais o outro, e sim pela tela. Isso está se manifestando e tornando uma grande forma no mundo. Então, o que acontece isso? Os pais, por trabalharem bastante, e principalmente agora nessa problemática que nós estamos enfrentando, né, de cidades aí passando por problemas terríveis como desemprego, e cada vez mais piorando esses dados no mundo, né, e chegando notícias ruins, pesadas por internet. Então, quando a pessoa está prestando mais atenção naquele aparelho telefônico que está nas suas mãos, e aí ela não acaba observando quem é que está aqui na tua frente. Então, é comum você hoje entrar numa lanchonete, num restaurante, e você vê uma família sentada numa mesa e todos conversando no celular. E sabe, Camila, tem cara que até inventou joguinho, né? Você dá um download no aplicativo com um joguinho familiar enquanto não chega a pizza, para tentar envolver novamente as pessoas. Né? Outras pizzarias falando sobre bingo virtual, para pelo menos ter uma atenção de fazer todos brincarem enquanto a pizza não chega, ou enquanto você estiver comendo. Então nós estamos ficando muito virtual, e dando pouca embasamento e tornando uma inabilidade nas relações humanas. Estamos formando habilidades humanas virtuais, mas empobrecendo no tete-a-tete, no contato. Então, o que acontece? Então, os pais perdem de vista os seus filhos. E o corpo fala. O corpo fala muito. Então, assim, o que está acontecendo hoje com isso é que as crianças estão sofrendo ciberbullying. E esse ciberbullying, né, ele pode acontecer o quê? De uma forma muito mentirosa ou muito verdadeira, mas as duas vão ser afetadas. Então, essas crianças e adolescentes apresentam quais tipos de características que nós temos que prestar atenção? Primeiro, isolamento. Reclamação direto, constante da escola. Ah, não gosto da escola. Ah, não gosto dos amiguinhos. Ah, não gosto dos colegas. Ah, não gosto dos professores. Ah, não gosto da disciplina. Ah, não gosto da parede que pintaram a cor da escola. Alguma reclamação da escola. Depois a terceira que começa, eu tô com dor de barriga, tá? Eu tô com dor de dente, eu tô com dor de cabeça, eu tô com enxaqueca, eu não quero ir hoje, eu tô com dor de barriga. Começa a inventar doenças psicossomáticas, somatizando no corpo. A terceira, quando tem um pensamento rígido. Pensamento rígido já é um sinal de circuito fechado, de memória. Então, quando as pessoas elas não estão se comunicando de uma forma plena, e sim monossilábicas, muito rígidas. Sim, sim, não, não, aham, tá, aham, sei, tá. E assim, olhando para o celular, né? Na verdade, ele está numa memória de automático, que ele escuta qualquer tipo de som e está lá. Ele não está prestando atenção. Talvez ele está prestando atenção num problema que está dentro daquele celular, no qual ele sofreu um bullying hoje. Então, isso é o que está acontecendo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Isso é uma coisa muito grave, que nós temos que prestar atenção sim, se intrometer sim na conversa, para saber com quem que eles estão se comunicando, que tipo de jogos que eles estão abaixando, quem estão conversando com eles.
Isso é uma coisa muito grave. Inclusive, já agora abaixou, né? Em 2020 abaixou, mas em 2018 estava em alta o Baleia Azul, né? Onde adolescentes aí pelo mundo inteiro estavam se cometendo suicídio, essa ideação de suicídio por causa de um jogo, de um desafio, né? Então, isso está acontecendo e, de novo, o problema está no relacionamento, na falta de uma comunicação com mais eficiência, uma habilidade eficaz nas comunicações, criando uma geração de valores, de crenças familiares. Se perdeu isso, nós temos que voltar a conquistar isso. E aí eu falo que é um prato cheio hoje, que está todo mundo dentro de casa, né? É uma maneira muito boa hoje de você, além de entender melhor quem são seus filhos, quem estão ao seu redor, né, o que essas pessoas estão criando, e aí você vai ter um foco mais de autoconsciência. Então, ou seja, eu sempre falo, e outras características, como autoimagem, a pessoa ela não apresenta uma imagem com brilho, vibrante, ela já está com uma autoimagem já começando a ficar estagnada, sempre a mesma cor, sempre a mesma roupa, já dizendo não para os banhos, dizendo não para os perfumes, né? Então, essas também são umas características que nós temos que são ocultas, mas elas são presenciais, a gente precisa prestar atenção nisso. E algumas revoltas, e aí começa a entrar no uso de drogas, como vamos falar primeiro aí do cigarro, vamos falar aí da bebida. Álcool, né? Isso está aumentando muito, muito, muito na adolescência. Hoje o adolescente ele tem mais facilidade para esse consumo de bebida e de fumo, que aí você vê em países de primeiro mundo, tem que apresentar até identidade para você comprar. Aqui não, aqui você compra com muita facilidade, em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, nós temos que cuidar, como eu acabei de dizer, é uma epidemia. Então, nós temos que ter cuidados com o nosso social, porque isso vai ser nos afetados, como você acabou de falar. Já passaram aqui X minutos de live, e nesse exato momento, se a gente fizer uma contagem, já morreram, se for 30 minutos, já morreram 30 pessoas pelo mundo cometendo isso. Então, isso vem de uma falta de clareza, de uma falta de amor, de alegria. E é esses motivos de não saber validar, de não se comunicar, que as pessoas estão se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, e vivendo essas prisões psíquicas. Elas estão presas nessas mazelas psíquicas. E aí elas não conseguem construir, porque virou um transtorno. Então, se elas não conseguem, você tem que fazer o apoio por elas. Quando você falou aí do vínculo, que é extremamente importante, isso é comprovado em pesquisa, que a Harvard fez uma pesquisa que durou 75 anos, 600 pessoas participaram dessa pesquisa, e a pergunta era, o que traz a felicidade para o sujeito? Os pesquisadores morreram, trocaram, porque a pesquisa durou 75 anos, eles acompanharam um grupo de pessoas, 600 pessoas, durante a vida delas, e eles queriam descobrir o que traz a felicidade para as pessoas. Sabe qual foi a resposta? Não foi o dinheiro, não foi o sucesso, não foi o poder, não foi a fama. O que traz a felicidade para o ser humano são os vínculos. Então, quer dizer, essa fala sua aí é muito pertinente. São os vínculos que a gente cria durante a nossa vida, né? Isso é que faz... É uma das ajudas para tirar alguém que está num quadro aí, gente, de depressão, indo para um quadro de suicídio, né? É a pessoa ter alguém para apoiá-la. Então, fica a dica. Quando você perceber que alguém está nesse quadro de tristeza, de angústia, prestes a cometer um ato desse, que ela não aguenta mais aquela dor, valoriza a queixa do outro. E isso é muito importante, Marcos. Né? Às vezes a gente se coloca num lugar de crítica, de julgar, de apontar o dedo, mas a gente não tem uma escuta empática com o que o outro está me dizendo, né? Então, muitas vezes, a quem tem uma tendência ao suicídio, ele não quer escutar que você... Ele traz a queixa e você simplesmente... Não! Vai para a igreja que passa. Não. Quem vai vai lavar vasilha. Quem lava vasilha não tem isso, não. A gente escuta isso. Então, quer dizer, não, tá errado, né? A gente tem que valorizar o que o outro está nos trazendo. Você tem que ouvir. É isso ou não é?
Como que a gente se comporta diante de uma pessoa dessa, que está trazendo para você sinais que ela precisa de ajuda? Como que a gente trata esse tipo de pessoa, Marcos? Sabe, é o que tá. Parabéns novamente pela tua terceira pergunta, né? Onde você está dizendo que não dizer a alguém depressivo, né? Com tendência ao suicídio, principalmente, e como se comportar com essa pessoa. Primeira coisa, falar para ela nunca, eu te entendo. Você não entende nada, às vezes a gente nem se entende, e falar A dor assim, é ó, dela, né? eu te entendo, significa que você está dando uma desculpa farrapada, entendeu? Porque, tipo, você não entende o que o outro, o sentimento é do outro, não é seu. Então, primeira coisa, nunca falar coisas dessa maneira, porque a pessoa vai te responder e vai falar assim, não, você não me entende. Ela vai te contradizer do que você acabou de dizer. Então, outra coisa, você tem uma vida pela frente, cheia de sonhos. Ela está no estado de visão de túnel, como eu falei para você. Né? Ela não tem ouvidos para novas perspectivas, ela não tem novas expectativas, ela não conhece outra forma a não ser aquilo de aliviar aquela grande dor, uma dor emocional, que ela é insuportável, que chegou com muita agressividade e permaneceu no circuito fechado de memória. Então, a depressão ela pode acontecer através do sistema biológico, circunstancial, ou até mesmo um pós-traumático de algo que também aconteceu, ou como também as substâncias químicas, como o uso de álcool, né, cigarros ou drogas, né, que também podem gerar isso, e aí vai permanecer naquele circuito. Então, outra coisa, assim, isso é coisa da sua cabeça. É óbvio que é da minha cabeça, né? Porque está acontecendo aqui comigo, né? Então, isso aí são frases que são grotescas até para ouvir, para quem está com a dor, né? Então, você está sendo egoísta com você, fazendo isso, você precisa de alguma coisa, me avisa, e dá aqueles 3 tapinhas nas costas, né? Então, assim, isso não é carinho, isso é fuga, isso é sair fora do problema. Na verdade, como eu falei para vocês no começo, ou a gente apresenta a fuga ou a gente apresenta a luta. Lutar é lutar pelo outro, né? Quando você observar e entender, mesmo que você não é perito, que você não fez faculdade, ou que você não sabe lidar com isso, então diga a verdade para a pessoa. Diga assim, ó, eu não sei lidar com isso, mas eu estou aqui do seu lado e eu não vou sair do seu lado. Vamos até um profissional agora, vamos cuidar de você. Eu estou junto com você. Então isso é uma quebra de tabu. E isso é falar a grande verdade para a pessoa que está em sofrimento profundo. Porque você não está negando a ela o socorro. Entendeu? Agora, quando você dá essas desculpinhas de frases prontas, você só está passando a cabeça. Né? Então, você está dando uma dica importante para quem precisa ajudar o outro que não dá conta, né? Sim. Alguém que tem uma pessoa nesse quadro, mas que não dá conta. Então, o que tem que se fazer? Pedir ajuda. Gritar, pedir ajuda de um profissional, pedir alguém, né? Então, é isso aí. Concordo. E aí você tem hoje no Brasil, Discar 188, você vai ser atendida por psicólogos e psiquiatras que vão fazer esse sistema de ouvir com amor e vão te encaminhar para um CAPS, né, que hoje no Brasil inteiro nós temos aí CAPS nas cidades, não tem na sua própria cidade, tem na cidade vizinha, né, ninguém passa de 40 quilômetros sem um CAPS no Brasil, segundo os dados. Então há um lugar sim chamado CAPS que está te esperando para te ajudar. Outra coisa, quando nós estamos falando de transtorno, não adianta você dar um livro de presente um livro de autoajuda para essa pessoa. Não vai ajudar. Estou falando de novo, ela está dentro de um sistema psicológico onde nós psicólogos falamos visão de túnel. Ela só pensa na dor. Ela não consegue elaborar nenhum outro tipo de pensamento a não ser essa ideia fixa. Ela tem uma ideia fixa. Então, quem está fora não enxerga essa ideia fixa. Por isso que é um transtorno. Eu fiquei transtornado. Então, eu me agarrei
Eu acabei me alojando, morando dentro desse circuito fechado de memória, né? E aí tem pais mais ignorantes ainda que vão pegar e tirar a cinta, sapato, ou pegar o próprio o ato físico, te encher essa pessoa de porrada, dar uma madeirada, que aí sai desse estado. E isso é mais ignorante ainda, porque aí a agressividade piora esse quadro. Aí a pessoa tem mais vontade de eliminar a sua dor. Aí eu lembro muito dessa frase pronta aqui, ó, do Augusto Cury, né? Nesse livro de ansiedade aqui, ele fala assim, ó, o medo da perda acelera a perda. Repetir, o medo da perda acelera a perda. Quer dizer, você está passando por um sofrimento que às vezes se você faz esse ato de ignorância, aí que você vai perder mesmo, porque aí a pessoa vai acelerar a perda. E as pesquisas dizem, Camila, que esse ato, né, de fazer o suicídio, né, 90% poderia ser curável. 90% dos casos. Isso significa que o amor constrói, entendeu? Só o amor constrói. Porque essas pessoas elas estão presas num aprisionamento psicológico tão forte que elas não conseguem, elas não têm força de sair. E aí, nessa hora, é bom, sim, o uso do antidepressivo, porque nós somos pessoas químicas, e é bom, sim, ter um acompanhamento de um psicoterapeuta, né, de um psicólogo, de qualquer tipo de terapia que vai ter essa intervenção. E às vezes, Marcos, além da medicação, às vezes a pessoa está num estado que ela precisa de ser internada mesmo, né? Então, às vezes você tem que tirar ela do quadro que ela está na internação. Você tem que dar integridade física para ela. E aí a própria família, no próprio consultório, quando você escuta isso, passa de uma questão muito maior do que do sigilo, né? Da integridade física, de internação, da pessoa estar quase cometendo o ato. Então, realmente, se precisa internar, se precisa da medicação, tem que entrar. Surgiu uma Camila, pergunta mais muito um dado importante, só desculpa, faltou só um dadinho mais importante, falar da automutilação, tá? Isso, então, essa era a pergunta que a Cláudia fez. A automutilação é um sinal de alerta? Então você já vai responder a pergunta. É um grande sinal, né? Porque, assim, não só a automutilação, eu vou falar de 2 casos que são apresentados toda hora dentro de uma clínica, né? Dentro de um setting terapêutico. Então, da pessoa morder a língua. A constância de morder a língua, de separação de a língua se tornar 2... morder a língua. Isso é uma automutilação constante que está acontecendo muito. Ou beirada de língua. Né? Beirada de língua. Está começando a arrancar pedaços de língua, tá? Isso é uma coisa, assim, que passou do bruxismo. O bruxismo era a ação de um dente raspar no outro durante o sono, e agora de morder a língua, de chegar e ir para o hospital para passar por um processo... cabelo também? Tem gente que põe no cabelo, arranca o cabelo, né? Eu arranquei todos os meus, né? Brincadeira. É uma brincadeirinha. Porque a coisa é muito séria, a gente tem que brincar um pouco. A outra questão é arrancar o cabelo. Olha só, Camila, que dado interessante. De cada 10 mulheres, 7 mulheres não se acham bonitas, não se acham lindas. E aí começa um processo de automutilação, de tirar aqui atrás os cabelos, pela raiz. E aí depois aqui pela lateral, porque aí a mecha aqui de cima cobre. E aí quando você levanta o cabelo da mulher, metade da cabeça para baixo, já quase tudo foram arrancados, todos os fios de cabelo. Isso é uma outra automutilação. Outra de se arranhar. As pessoas estão se arranhando, processos grandes, assim, marcas grandes no corpo. Ficou nervosa, ou entrou no estado de pânico, ou então entrou no estado de colapso mental, começa a se arranhar, e aí começa a pegar também, às vezes, gilete, cortar o punho, entendeu? Então tem vários processos de automutilação. Vários. Né? Esses são os quais eu estou te falando que são mais apresentáveis. Mas tem diversos. Né? A automutilação, ela está muito presente nos adolescentes.
e com Aham. muitos executivos, principalmente mulheres. Outro dado alarmante, até 2030, segundo algumas pesquisas, olha que coisa triste, né? Muitos vão ficar desempregados no país e passar por um processo de depressão profunda. Olha isso. É um outro dado que já está acontecendo isso dentro das empresas e as pessoas já estão se automutilando porque estão desesperadas, porque sabem que vão perder o emprego e aí não vão conquistar, não vão saber como defender o pão nosso de cada dia para a família e vão acabar cometendo suicídio. Então, por isso que eu falo que nós temos que ficar muito alerta em tudo daqui para frente. Porque muitas doenças mentais não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas dados, são pesquisas e, infelizmente, isso vai acontecer. No mundo. E assim, a sociedade tem parcela de culpa nisso também, né? Porque esses dados que você trouxe aí, eu complemento de que existem grupos, além dos jovens, muito vulneráveis. Os jovens, a segunda causa de morte dos jovens de 15 a 25 anos no Brasil é o suicídio, gente. Pensa uma coisa dessa? Mas além dos jovens, a gente tem os grupos aí dos negros, a gente tem o grupo dos GLBTQI+. Então, essa turma tem aí, está sendo envolvida em muitos aspectos. Cristãos, né? Tem muitas pessoas, tem vários grupos, tá? Não são só esses, não. Nada se fala sobre os cristãos, mas também está acontecendo inúmeros também. Inúmeros. Então, assim, sabe, não é falta de fé também, tá? Nós estamos falando que o suicídio é uma doença, é uma coisa muito mais séria, que, sabe, hoje eu percebo... Falaram aí idosos, o grupo de idosos também. É verdade, porque sabe que vão ficar sozinhos. Uhum. E foi proibido até aquela droga de matar o rato, né, o chumbinho, por causa disso. Porque muitos idosos compravam esse chumbinho e acabavam ingerindo. São coisas bem tristes. Ou então uma mãe que perde um emprego, um pai, e acaba colocando isso no alimento de uma criança, né? Então, assim, são coisas sérias, são coisas pesadas. Nós estamos falando sobre a morte. Então, nós temos que dar um grande alerta a todos, porque nós temos que preservar a nossa vida, essa vida que é tão linda, que você pode transbordar tanta alegria, tanto amor, através de um relacionamento mais saudável. Pegando esse gancho, eu quero te perguntar o seguinte. A gente falou aí da questão do suicídio, né? Você explicou o contexto, o que acontece no cérebro, dicas. Mas o que nos mata aos poucos? O que tira a nossa vida em vida? Fala para nós. Olha, é uma pergunta muito difícil de dizer como receita de bolo, né? O que nos mata aos poucos. Mas eu digo que é a coragem que está dentro de você. Eu preciso ser corajoso, principalmente nos dias hoje que são difíceis. Tem pessoas que elas foram treinadas para receber dados, mas não para transformar esses dados em informações. Então, o que eu percebo, que o que está nos matando aos poucos é nosso ensino, entendeu? Que é um ensino de repetições, onde os modelos de aprendizagem são de cópias, entendeu? Não é culpa do professor, não é culpa da do sistema. Da didática do sistema, que está nos levando para um sistema de falta de conhecimento e como lidar com esse conhecimento, sabe? Nessa hora eu aplaudo o Augusto Cury por trabalhar com esse gerenciamento do seu eu, que você tem sim o eu, que está aí, é dono de você, né, e que você não precisa repetir a história dos outros, e nem viver de problemas dos outros. Então, por exemplo, aí, uma pessoa acabou de colocar isso que o Marcos está falando, prestem atenção no que o Marcos está falando. Isso que uma pessoa acabou de colocar aqui, ó, ciúmes, né? Eu estou me aprofundando muito, aí acabei deixando esse livro aqui sem querer, porque eu estou com muitos pacientes passando por esse processo.
E eu estava lendo aqui e tal, e aí coincidiu de falar aqui na live, né? Mas eu gosto muito desse autor. Então, gerenciando o eu, voltando a falar, quantas pessoas estão também comentando suicídio por causa de ciúmes? Né? Porque querem mudar o outro, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Vou deixar bem claro isso para todos vocês, tá? Ninguém muda ninguém. O que acontece é que você vai para uma psicoterapia e a terapia faz você rever os teus processos, e quando você começa a rever, você começa a criar autoconsciência. E dessa autoconsciência você começa a construir caminhos mais leves com a sua autoimagem lá em cima, com a sua autoestima lá em cima e com o seu autoconhecimento. Esses três aí você tem que ter domínio de você. Então você nasceu para ser feliz, sim, né? Isso não é uma mentira, você pode construir, sim, ciclos de felicidade e, como voltando a falar, infelizmente nós estamos vivendo aí um sistema onde está emburrecendo as pessoas e não, as pessoas não estão sabendo lidar com transformações, como transformar. Então, tudo está pronto. Se eu tenho alguma dúvida, eu entro lá no tio Google e coloco lá, o Google apresenta para mim. Mas acabou aquela coisa de pesquisa, de fazer acontecer. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Vou mostrar um copo d'água aqui para todo mundo, tá certo? Beleza? Alguns vão dizer aqui para mim o quê? A minha água está onde, pessoal? Vamos escrevendo aí. Está pela metade ou está inteira? Escreve aí, galera. Vamos participar. E aí a pergunta para vocês é, como que vocês enxergam esse copo aqui? Tem duas maneiras de ser vista. Né? Com a sua pergunta que você acabou de falar, eu olhei para o copo e lembrei dessa brincadeira aqui. Então muitas pessoas vão falar que quase cheio e quase vazio. Olha que interessante. Né? O raciocínio é quase cheio ou quase vazio. Então as pessoas elas estão muito presas ao cartesiano. E essa ideia de linha cartesiana não entra na subjetividade da construção humana. Porque você não é o autor da sua própria biografia. Você não sabe escrever o que vai fazer. Você só sabe ver se está quase cheio ou se está quase vazio. Mas você não consegue entender que, assim, quando estiver esvaziando, será que eu posso já alimentar isso novamente? Ou vou esperar ficar vazio para alimentar inteiro? Então, essa régua, essa linha do tempo, essa régua de saber mensurar os valores, as crenças, é isso que está nos matando. Eu costumo dizer uma frase para todos os meus pacientes. Você é o que você pensou ontem, hoje. E você vai ser amanhã o que você pensa hoje. Então hoje você tem que estar muito preenchido de conhecimento, onde você sabe lidar com esse conhecimento. Onde você vai criar habilidades para transbordar esse conhecimento para outro. Porque se você não estiver dentro dessa prática, você está dentro de uma prática de inabilidades humanas e vai se tornar uma pessoa ignorante, vazia, e aí sim a ansiedade aumenta mais ainda e as doenças acabam sendo acumuladas. Então o problema da humanidade é saber como saber lidar com o conhecimento adquirido. Então assim, olha, tudo que você falou aí agora é sensacional. Eu concordo em gênero, número e grau. Assim, até quando que a gente vai tocar a nossa vida de acordo com aquilo que o outro quer, que o outro falou, né? Até quando a gente vai seguir os nossos comportamentos de acordo com o que o seu pai escolheu para você, que o seu marido, até o seu cachorro quer de você, seu vizinho, não. O Cury, ele traz com muita firmeza em toda a obra dele. E eu também gosto muito dele, de tudo que ele propõe, assim, que você tem que ser líder de você tem que conhecer o seu eu, você tem que saber dominar esse eu seu aí, essa memória que está gravada na sua cabeça, que é gravado desde o útero, desde quando você está lá no útero, o inconsciente da sua mãe está levando informações ali para você. Gente, chega, quando a gente descobre que a gente pode ser muito mais e superar isso tudo, é transformador na nossa vida. A gente tem o poder de namorar com a gente mesmo, de ser feliz com a gente mesmo. Mas aí a positividade, a alegria, o sorriso, a leveza, isso tudo vai influenciar. A gente já falou disso em outras lives, né, Marcos? Assim,
É verdade. Você que vai escolher. Qual ponto de vista você quer? Aquela memória ruim, você quer se conectar à memória ruim ou à memória boa? Você que tem que escolher. Nós temos condições de acordar para a vida o tempo todo, de entender quando você está ansioso, se percebe, respira, pensa, nossa, nesse momento eu estou ansioso. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Então já foi um gatilho. Começa a observar os gatilhos que trazem ansiedade para você, os gatilhos que trazem um comportamento inadequado. Em que momento que você grita? Em que momento que alguém fala que está triste e você não consegue escutar? Gatilho. É a dica que eu trago nessa noite, nesses 60 minutos que estamos. E que nós temos disponibilizado aqui só 3 minutos, né? Então, meu amigo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com todos o conteúdo que você traz dos seus pacientes, né? O que você deixa aí nessa noite para a turma que nos assiste? De dica para sair desse estado de se matar todos os dias, de viver, de sair dessa angústia de se matar aos pouquinhos, de viver a vida. A vida é maravilhosa, a vida precisa ser vivida. Fala para nós. Não esqueça nunca de ser apaixonado por você, de você ser seu amante, de você se amar todo o tempo. Só que nunca deixe a sua emoção ultrapassar a sua razão. Eu sempre digo que nós temos que ter um amor inteligente. O amor vem da emoção, mas a inteligência faz você refazer o próximo capítulo do amor. Então, essa prática do amor com o raciocínio faz você virar a página do livro da sua vida. Então, é dar um beijo inesquecível, mas com convite de quero mais. Um abraço inesquecível, sabendo que amanhã tem mais. Tudo ser contagiado com amor e alegria. É uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher ser triste, como você pode escolher ser alegre. Monte os seus ciclos de felicidades e viva! Viva vibrantemente, na mente, plenamente, com plenitude, porque você pode escolher, você pode ser o dono do seu eu. Esse negócio de ficar copiando mazela do outro, copiando problema do outro, doença do outro, é demodê, é comportamento antigo. Então, o código que eu mando aí para todos hoje, no coração de vocês e na mente de vocês, é que a vida foi feita para ser vivida e com muita intensidade de amor e alegria. Contagia outro, transborde isso em outro, que nós vamos viver um mundo diferente. Vamos viver um mundo de mais amor, de mais alegria. E para isso acontecer, você arrasa, Marcos. E de mim também. Nós arrasamos, Camila. Você arrasa, é isso aí, é vida, é prosperidade, é alegria no coração, é rir de você mesmo, é rir de você. É rir de um erro seu, é rir que você não é perfeito. É rir na chuva. Acha graça. É rir na chuva. Ninguém é perfeito. E valorize o que você tem de melhor, valorize o que você tem de melhor. O que você não tem de melhor, deixa ele não te prejudicar. É 10. Então, valoriza o seu filho, valoriza quem está do seu lado, que ele tem de melhor. Se o seu filho é bom em matemática e não é em português, incentiva ele a estudar mais matemática. Ele tem que passar de ano em português. Valida ele. Mas aí a criança é ruim em português e boa em matemática, aí o pai na escola, o pai na infância, você é ruim em português, você não sabe. Cara, ele não é dele, não é de português, ele tem que passar de ano, não, Marcos? Então, galera, o recado é, não deixe que as nossas mazelas, que as nossas fraquezas nos atrapalhem a viver. Porque todos nós temos. Vamos incentivar a positividade para aquele que está angustiado, para aquela pessoa que quer cometer um suicídio. É a positividade. Então, a pessoa, ela errou hoje, não preocupa. Ela errou 9 vezes, acertou uma no dia, elogia uma vez que ela fez de positivo. Até o processo dela amenizar e você conseguir trazer uma tentativa. E a outra dica é, se você está andando pela esquerda hoje e está passando por isso, anda para a direita. Novos caminhos vão trazer novas oportunidades, novos gatilhos mentais, que são estímulos, e você vai vivenciar tudo diferente, porque você está indo no caminho oposto agora.
Se for possível, muda até de emprego, muda de cidade, mas seja feliz. Corra atrás da sua felicidade. É coragem. A palavra é coragem. É ousadia e coragem. É ousadia e coragem e amor no coração e alegria. Faltam E o 5 resto... segundos, gente. Boa noite. Vamos ser felizes. Vamos cuidar da nossa saúde.